conheço o trabalho da Ponto Terra desde o início. Uma entidade que se iniciou com a liderança do Ronaldo Vasconcelos e que se transformou uma grande referência no Brasil. Quer dizer, começou em Minas, se tornou uma referência em Minas e ela é muito importante para o Brasil. Ela coloca uma agenda que, nesse momento em que se discute o futuro do planeta, se torna cada vez mais importante. Então eu me sinto um pouco feliz de estar participando com o Ronaldo dessa iniciativa e de estar aprendendo com o Ponto Terra. E eu vim aqui exatamente para isso. Eu lancei um livro há pouco tempo atrás e o grande desafio do livro é como nós vamos transmitir, especialmente para os jovens, temas que são importantes e complexos e como engajá-los nessa discussão. Acho que o grande desafio hoje do que eu chamo cidadania planetária é como nós vamos pôr essa turma nesse barco de mobilização e, mais uma vez, usando o exemplo da Ponto Terra. Felizmente, administrador de empresas e advogado com atuação na área de meio ambiente e desenvolvimento sustentável desde a década de 1970. Deputado constituinte, deputado federal pelo Estado de São Paulo, secretário de Estado e atualmente atua como consultor. Bom, pessoal, boa tarde, bom dia ainda. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos vocês, ao Ronaldo, ao Ponto Terra, a oportunidade de estar hoje aqui, mas mais do que estar hoje aqui, de estar com vocês esses últimos 13 anos. Inclusive, eu estava falando com a Sorinha que uma vez eu vim para a Assembleia Legislativa num debate e quando eu cheguei aqui me ligaram de Brasília dizendo: teu filho está nascendo. Não sei se você lembra disso, né? Então eu nunca esqueci que eu estava num debate promovido por você na Assembleia e cheguei no avião e só tinha naquela época avião no fim do dia. Quer dizer, então, né, Zé, eu tenho uma relação aqui com vocês muito grande há muitos anos e fica estranho, quer dizer, eu elogiar todos vocês, mas o Zé Carlos, mas não é um elogio meu. Na Rio +10, o Zé Carlos foi considerado o ministro mais atuante de todos os ministros naquela reunião. Não sei se vocês sabem disso. Quer dizer, e quero dizer que o Zé Carlos fez muita falta como ministro na reunião do ano passado, que nós da Sorinha consideramos uma reunião muito mal sucedida. Inclusive, o tema, Almir, aqui o Almir, hoje foi o baile das saudades. Nós tomamos café juntos. Então, e é um dos comentários que eu vou fazer que eu já tenho feito com o Ian. Quer dizer, nos últimos 40 anos, a temática ambiental ela cresceu muito e tomou a agenda do mundo. Quer dizer, em 72, quer dizer, 40 anos atrás, quando houve a primeira grande conferência em Estocolmo, quer dizer, o tema ambiental era um tema restrito naquele momento à comunidade científica, aos conservacionistas que eram, de certa maneira, pessoas muito ligadas à universidade, e a ideia de sociedade civil era muito incipiente. Tanto que, em 72, a única chefe de Estado que esteve na reunião foi Indira Gandhi, foi a única que esteve ali, e até o interessante é que ela e o Brasil assumiram uma posição que a gente vê muito presente hoje, que é a posição do crescimento econômico a qualquer custo. Ainda, né, Ronaldo, que tenha mudado um pouco o discurso, quer dizer, nos grandes embates que nós estamos tendo no Brasil nos últimos anos, nós verificamos claramente que essa posição está colocada e a dificuldade que nós temos de colocar a questão de sustentabilidade no centro do poder político e da economia. Quer dizer, eu pessoalmente acho que o grande desafio agora é a gente trabalhar e implementar uma economia de baixa intensidade de carbono, uma economia de biodiversidade e defendo muito a chamada economia criativa, entendendo que, quer dizer, hoje o agregado de valor não está na produção de bens primários e sim no incorporar a criatividade, a inteligência e o conhecimento. E daí nós tivemos a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, que eu brinco, viu, Ronaldo, que o doutor Zé Carlos aqui foi um dos legisladores, porque muitas das leis eu ligava para o Zé Carlos
Zé Carlos, amanhã, 9 horas da manhã, quero no gabinete escrito, lá, ele é muito obediente e disciplinado, mas nós tivemos na Constituinte, quer dizer, uma situação muito interessante, porque foi 87, a Constituinte foi 87 e 88, o livro e o relatório da Comissão Brundtland tinha acabado de sair, a Comissão Brundtland, que é o nosso futuro comum, que cunhou o conceito de desenvolvimento sustentável, tinha acabado de sair, inclusive a Comissão Brundtland veio ao Brasil, e é até interessante que foi uma dificuldade fazer o presidente Sarney, à época, receber a Comissão Brundtland, porque ela estava condenada a ser mais uma das N comissões que as Nações Unidas costumam realizar sem nenhuma efetividade. E muito do que estava nas conclusões do relatório do nosso futuro comum foram incorporadas no texto constitucional. Quer dizer, foi ali, na década de 80, que se inicia um pouco essa discussão dos conceitos, e a grande virada acontece, cadê o nosso químico? Foi embora? Quando... está aqui. Quando há a imagem de satélite sobre a Antártida, que mostra um buraco na camada de ozônio, que é uma reação química. Você vê um advogado falando de química, precisa ganhar um livrinho desses, nós por dedicatória, né? Você pode... Quer dizer, quando vem a imagem de satélite, em meados da década de 80, quer dizer, há uma virada, porque o que nós havíamos falado há muitos anos, a preocupação com a dimensão planetária, estava ali, a imagem de satélite mostrando o buraco da camada de ozônio, causado por uma reação química pela liberação de substâncias inventadas pelo homem e que, quando foram comercializadas, elas traziam apenas benefícios, não eram tóxicas, não explodiam, que ajudaram muito na refrigeração de alimentos. E eu estou colocando isso porque, quer dizer, esse movimento vem caminhando muito, na minha opinião. 92 foi importante, não apenas os produtos formais, mas pela grande mobilização que aquela reunião trouxe. Luísa, Dona Bela de Amorim Mazini vai agora iniciar então a palestra dela sobre o dicionário de termos ambientais. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a organização Ponto Terra, a ONG Ponto Terra, na pessoa do Ronaldo Vasconcelos, que é uma pessoa não só coerente com a questão ambiental, mas é uma pessoa muito compromissada em tudo aquilo que ele faz. Então, é uma liderança que a gente precisa cada vez reconhecer mais na área ambiental. E queria agradecer o presidente do Conselho Regional de Química, o Wagner Pedersoli, que foi o patrocínio do Conselho Regional de Química ao Dicionário Educativo de Termos Ambientais, foi primordial para a sua viabilização, e com alegria eu falo que nós já estamos, né, Wagner, na 5ª edição. Então, queria também cumprimentar os meus colegas aqui presentes, né, o Rogério Nossi, o Enio, a Flávia, né, o Luiz Antônio, e todos aqui, o Eduardo. Eu não vou nem, doutor Zé Carlos, não vou citar mais nomes para não cometer algum esquecimento, né? Queria dizer à professora Ana Fumec que é com muita alegria que eu estou novamente aqui. Eu lecionei durante mais de 20 anos a disciplina Proteção do Meio Ambiente no curso de Segurança do Trabalho, então tenho um carinho muito grande por essa casa também. E antes de começar a minha apresentação sobre o livro, eu gostaria de contar um pouquinho para vocês qual foi a motivação minha ao escrever o livro. Como o meio ambiente o meio ambiente é um bem público, né? Eu sempre tive a preocupação, o Alisson, estou vendo aqui também, o meio ambiente é um bem público, e eu sempre tive a preocupação, na medida em que a área ambiental começou a ter um linguajar todo próprio, termos próprios vindos das diversas áreas da ciência, que houvesse uma democratização
desses conceitos na medida em que os conceitos da área ambiental, se ficarem, vamos dizer, sendo familiares apenas para os técnicos da área, nós não vamos ter, digamos assim, a capilaridade das informações tão necessárias para a mobilização da sociedade em torno das questões ambientais. Então, inclusive, eu tive a preocupação de que fosse um dicionário educativo de termos ambientais, para que, então, eu tentasse colocar da maneira mais fácil a linguagem, fazendo uma correlação com termos, vamos dizer, que se complementam no próprio dicionário, para que, então, a pesquisa pudesse ser mais abrangente, mais expandida e um pouco mais completa também. Então, essa foi uma das principais motivações. A outra motivação foi também no sentido de que o livro abordasse valores. Eu não comentei com vocês, mas eu atualmente estou como diretora de Educação e Extensão Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né, SEMAD, e eu vejo que, em relação a todas as colocações da área ambiental e de motivações importantes, a gente vê que realmente, hoje em dia, nossa sociedade tem muito acesso a tudo, tem muito acesso a informações, mas ela, muitas vezes, está perdendo o senso crítico das coisas, ou não tem, às vezes, condição de ter uma boa opinião formada a respeito das coisas, na medida em que ela se confunde. Aqui, a capa do dicionário, vocês já viram, né? E aqui eu faço conexão do meio ambiente com diversos aspectos que eu estou apanhando aqui, não, agora eu consegui melhor. A conexão do meio ambiente com diversos aspectos. Por exemplo, a questão do planejamento, ela é fundamental. Eu, quanto mais trabalho na área ambiental e quanto mais assisto os problemas que a gente vem passando, a gente vê que exatamente pela falta de planejamento, às vezes falta planejamento até de curto prazo, de curto, médio e longo prazo, nós estamos sempre agindo corretivamente, quando para a questão ambiental é primordial que a gente haja preventivamente. A questão, então, que eu já ressaltei, né, dos valores humanos e da cidadania, só para fazer um parênteses, eu tive a oportunidade de ir pelo Crozan e a Europa para ver como é que era a gestão de bacias hidrográficas em diversos países. E a minha expectativa ao fazer a viagem era que eu viesse com diversas soluções técnicas e visse soluções que aqui no Brasil eu não conhecia. Eu voltei com outra visão, porque eu não vi nada de grandes diferenças em relação ao que a gente tem. Hoje, com a internet, as ferramentas e os conhecimentos estão altamente democratizados. A grande diferença que eu vi foi no que se refere à educação e no que se refere à cidadania. Então, não é à toa que, mesmo sendo engenheira química, colega do Wagner, eu hoje estou, por convicção, na Diretoria de Educação e Extensão Ambiental. Só lamento que, infelizmente, a educação ambiental não tenha o peso que deveria ter. Quer dizer, os sistemas de meio ambiente hoje ainda priorizam muito o licenciamento ambiental e a questão educativa, infelizmente, é um acessório, quando na verdade deveria ser um alicerce para todos os projetos a serem desenvolvidos.